Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Crê. E eu já peço que você já compartilhe essa entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, olha, já passa lá, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações em gostei e deixa o seu comentário e a sua curtida, tá bom? Assim o YouTube vai entender que você está interessado nesse assunto e vai levar para outras pessoas. Então nos ajude compartilhando. E vocês estão tudo bem aí? Olha, desejo um ótimo final de semana para todos vocês, que Deus abençoe. E daqui a pouco nós estaremos entrevistando o pastor Sebastião com um testemunho forte, né, de transformação que Deus fez na vida dele. E eu tenho certeza que essa história vai tocar no seu coração, tá bom? Olha, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês em Salmo 106, que diz assim, ó: a bondade de Deus para com Israel, é a epígrafe, diz assim: aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Olha, que maravilha, né? Demos graças ao Senhor, porque Ele é bendito, Ele é glorificado, né? Quem pode contar todas as maravilhas que Ele tem feito, né? Nós vamos contar e compartilhar tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Esse programa é para isso, para contar as histórias, os testemunhos de vidas que foram alcançadas através dessa bondade, essa bondade que alcança-nos todos os dias, a bondade que invade o nosso coração e nos dá paz, harmonia, alegria e nos dá contentamento de saber que o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. O Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Basta nós confiarmos, basta nós colocarmos diante dele a nossa vida e crermos que ele tem sempre algo bom para nós. Assim como o pai que se preocupa com o filho, né? Assim é o nosso Senhor. Ele se preocupa com nós, se preocupa com o nosso bem-estar. Agora, muitas das vezes, as nossas decisões que nos levam a carregar, né, consequências que a gente pensa que quer colocar a culpa em Deus, mas às vezes foram nossas escolhas que nos levaram a caminhos ruins. Mas o Senhor te convida hoje para que você se renda a Ele, se entregue a Ele e se dedique a Ele todos os dias da sua vida. O Senhor Jesus está voltando, então precisamos estar preparados para esse grande momento que breve vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Então se prepare em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Depois, se vocês quiserem meditar, o Salmo 106 da Bíblia Sagrada, tá bom? Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor. E eu vou até ler aqui, gente, porque o nome da igreja para eu não errar, viu? Gente do céu, né, pastor? Não posso errar, não. O nome da igreja a gente tirou, eu anotei aqui para eu não errar, que eu quero falar o nome da igreja, que o pastor é presidente, pastor Sebastião. Olha, a igreja Ministério Casa de Oração Ceifeiros da Última Hora. Pastor Sebastião, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, mulher de Deus, a paz do Senhor a todos. Para nós é uma alegria, uma alegria mesmo poder compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E sabemos que Deus falará com as pessoas. Sim, pastor. Sabe, missionária, pastora, às vezes a gente para olharmos até pregações, vídeos, né? Hoje, graças a Deus, que a mídia nos alcança isso. É claro que tem muitos conteúdos inadequados, inapropício, mas a gente se depara com uma mensagem que fala com a gente. Então, isso é gratificante. Amém. Eu sou um menino que vim da roça. Vim do interior. Nossa. Né? Nasci numa comunidade na beira de um rio, no Amazonas. E a minha família, ela foi uma família assim muito sofrida, que pra gente tomar café pela manhã,
a gente tinha que ir para casa do vizinho pedir emprestado. Um copinho de açúcar, um pouquinho de café, e quando não era, um copinho de farinha, para minha mãe colocar ali para cada quantidade de filho um pouquinho, né? E ali nós comer. Mas uma certa vez o Senhor, ele me fez uma promessa. E essa promessa, ele disse que o Senhor me tiraria daquele lugar, me levaria em lugares que nem eu mesmo imaginaria. Como de fato, não entendia isso. Só que o tempo foi passando, eu fui tendo conhecimento e querendo ter curiosidade para o mundo, festa, essas coisas então, todas. Então você não nasceu no lar evangélico? Não. Sim. Eu não nasci no berço evangélico. E queria eu ter tido essa experiência, né? Sim. Só que talvez se eu tivesse, talvez não, essa é a realidade, se eu tivesse nascido num berço evangélico, não teria testemunho de superação, de vencer. É verdade. Como falarei eu para alguém que bebe, que tem capacidade de deixar o alcoolismo? Cheguei a beber, cheguei a uma proporção grande. E a gente que... O senhor chegou a ser viciado na bebida? Eu acredito que chegar viciado a viciado não, mas eu cheguei a ponto de beber que final de semana eu não podia falhar. Os meus compromissos às final de semana. Então, trabalhava a semana, mas no final eu já tinha aquele certo compromisso, né? Trabalhava para gastar os finais de semana. Já pensou? Trabalhava, final de semana gastava. Então, isso, eu passei um percurso da vida, com 25 anos, hoje eu tenho 38, vou para 39, mas com 25 anos foi que eu conheci esse Cristo verdadeiro. Mais de 25 anos para trás, até essa adolescência, até a minha adolescência de 12 anos, 13 anos, foi vivendo essa vida. Então, o senhor não teve contato nenhum, assim, com a questão de igrejas, alguém levando você para a igreja? Ou o senhor chegava aí, mas não se interessava? Não, eu chegava até aí, mas eu não tinha esse interesse. Ah, sim. Porque eu era pegado às coisas do mundo. Eu gostava de festa. Ah, sim. Eu tenho até de falar para aqui, para os dançadores, essas pessoas que... eu não consigo ser crente porque eu sinto saudade de festa. Aí eu tinha isso. Sim. Eu era muito festeiro. E cheguei a ganhar concurso de dança. É mesmo, pastor? Então, assim, eu era esse cara. E hoje eu falo para qualquer pessoa, eu falo assim, ei, tem como você viver feliz, muito melhor do que o que você vivia lá. É verdade. Eu vivo feliz. Hoje eu não gero em mim uma aparência, porque hoje a gente se depara com isso. As pessoas, elas são crentes porque os outros, ela vive um jugo de uma aparência porque ela tem que expor para os outros. Sim. E eu não. Hoje eu vivo uma vida de felicidade sem precisar de botar uma aparência em cima de mim, claro, e dizer para as pessoas, não vale a pena servir a Cristo, mas ter algo camuflado, sabe? Sim. E eu não. Eu sou esse cara aqui. No meio da rua, dentro de casa, na igreja, em qualquer ambiente. E como que foi para Deus lhe chamar? Foi de uma forma amorosa, ou foi de uma forma dolorida? De que forma foi o seu encontro com Jesus? Esse meu encontro com Deus, ele gerou não em mim, mas em pessoas que eu amo, né? O meu pai, ele é um cara que ele é a minha inspiração na terra, sabe? Um cara guerreiro, sofreu muito, tem marcas de bichos que lhe ofenderam, mas ele ralando para sustentar a família. Glória a Deus. Então, assim, mas o Senhor falava para mim que tinha uma promessa comigo e eu não queria saber dessa promessa. Quando o senhor ia na igreja, Deus falava, usava Sim, os vasos? sim. O senhor ia visitar e sempre Deus falava? Deus falava. Nossa. Né? Só que
a gente é jovem. Não dá ouvido, né? E o jovem, ele falava logo o quê? O crente não dá certo. O pensamento dele é, se eu for para a igreja, eu não posso ir para a festa. Desse jeito. Ah, se eu for para a igreja, eu não vou poder namorar. Então, eu falei, eu não quero viver esse mundo. Eu prefiro ter essa liberdade que eu tenho hoje. Só que meu pai, nessa situação de dureza minha, gerou no meu pai dores. De repente, surgiu uma dor na perna dele. Ele não conseguia se pôr em pé. Nossa. Ele não conseguia, até as próprias necessidades dele, era a minha família que tinha que levar ele. Nós gastarmos recursos, né? E não aparecia essa enfermidade. Não aparecia. Não tinha um diagnóstico. Não. Fazia exame e nada comprovava. Nossa. E eu estava em Manaus nessa época e eu voltei, estava trabalhando lá, porque eu tinha botado na cabeça, tinha saído de casa, falei pro meu pai, pai, eu vou em busca de objetivo melhor para nossa família. Sim. Então, a primeira televisão que eles conseguiram lá nesse interior foi através da minha vida, né? Seu trabalhando. Eu trabalhando, ralando. Primeiro DVD foi através da minha vida para minha família. Então eu corri atrás desse objetivo. Mas dentro desse objetivo não era com Cristo como a minha prioridade. Sim. Era mesmo ralando, mas festa, farra e aquela coisa toda. Quando eu retornei para minha cidade, que a cidade, eu sou... nasci na cidade de Lábrea, sou amazonense, né? Sim. Essa é a minha origem. Cidade de Lábrea é um amor, eu sou filho de Lábrea, né? Glória a Deus. E é uma cidade que não sei se a senhora já foi lá, mas não fui. no dia que a senhora for lá, a senhora vai ver como o povo é acolhedor, o povo são amoroso, glória a Deus. terra muito farta. Aí quando eu retornei para Lábrea, e eu vi o sofrimento do meu pai. Meu pai ali sofrendo, sentindo dores. Saí do meu emprego para ir para lá, para cuidar dele ali. E é só você de filho? Nós somos 10. 10? Somos 10 filhos, mas Você sentiu de fazer isso? Eu não nego. Era tanto que todos os meus empregos, se dissesse para mim, meu pai está doente, eu abria a mão e vim embora. Porque para mim na terra, o meu pai... Era o herói, né? E ele permanece, né? ele para mim, ele é a minha prioridade. Hoje eu tenho a minha esposa, meu ministério, eu abri mão da ausência, assim, de estar mais ausente por causa do chamado de Deus. Mas ele, o meu pai, para mim, a minha família, hoje o meu amor, ele se divide dessa forma. Minha esposa, igreja, meus pais, sabe? Mas é inegociável. Esses princípios meus aqui, eu não negocio. Tá certo. Você tá entendendo? Eu abro mão, missionário. Pastor, o que hoje o senhor faria? Eu só não abro mão do reino de Deus. De todas as conquistas que o Senhor me deu, que Ele colocou na minha vida. Se tivesse que abrir mão por essas pessoas, eu abriria. Sim. Eu abriria. Por que eu abriria? Porque eles, na minha vida, eles são inegociáveis. Muito bom. Questão de honra, né, pessoal? Sim. Questão de honra. Isso é muito importante. E a gente passou ali, né, domingo passado foi, né, o Dia dos Pais, né? Então, realmente você falar sobre essa questão que você não negocia, a questão da família, né, dos seus pais. Então, isso é muito importante, né? É questão de honra, de valor, de princípios, né, que são inegociáveis. Isso é... E eu vou falar aqui uma coisa aqui que chama muita atenção. Eu era, além de festeiro, tinha um momento na minha cabeça, eu falei para uns amigos meus. Sim. Cara, nós vamos formar um grupo e nós vamos fazer festa. Cara de festa, pastor. E aí nós éramos cinco amigos, 2 tecladistas mesmo? e 3 vocalistas, no qual eu estava incluído no meio. Então, 2012, na minha cidade lá, teve um candidato que saiu, conhecia ele. Então, eu faço locução.
E eu falei para ele conversando comigo, falei, não, pode deixar com nós que esse negócio de festa aí nós segura. Então conversamos com o menino e fomos para essa festa. No retorno, quando a gente já estava retornando de campanha, né, política, Sim. eu senti algo que ali foi o meu encontro com Deus. É mesmo, pastor? Foi o meu encontro com Deus. A última festa que a gente estava fazendo, algo... Hoje eu sei que era o próprio Espírito Santo. Sim. Eu senti algo ali que eu nunca tinha sentido, porque a gente ia cantar, mas era bebido. Passava a noite na festa, mas era bebendo. Então aquela coisa ali, você jamais vai entender que Deus está no cenário falando contigo, mesmo a gente sabe que existe Deus. Mas ali eu sei que hoje, com essa experiência com Cristo, eu sei que foi o próprio Espírito Santo dizendo para mim, eu estou marcando a sua vida aqui. Nossa. Eu senti uma necessidade na alma, eu senti um vazio, que eu estava com amigos, estava com bebidas, estava num momento de ali, que para nós era um momento propício de alegria, e de repente você ser tomado por um vazio, é sem explicação. Sim. E eu falei para um amigo meu, que ele até faleceu, que era o Francisco, que nós dividia, ele cantava, eu também. Era geralmente quando ele terminava de cantar, ele já me chamava, quando não era eu terminava, eu já passava para ele. E eu falei, mano, eu vou descer pro barco. Tá me dando uma crise de choro. Eu tô sentindo algo diferente. E pior que a gente tava bebido. E poderia ser normal, né? Ele Tava até bebido. brincou comigo, né? Naquele momento ali, falou, cara, isso foi bem um fora que tu pegou de alguém, né? E eu falei, pior que não, é que eu tô sentindo um vazio dentro da minha alma. Hoje eu entendo que era a necessidade Sim. de Deus. Sim. Quantas vezes tem pessoas que têm dinheiro, tem até nome, mas ele tem a necessidade de Deus. Verdade. Hoje eu posso entender isso, missionária, que é a necessidade de Cristo. É a necessidade. O dinheiro não é tudo. Sim, A fama não é tudo. com certeza. Aquela fantasia de festa, muitos estão assim por trás de uma droga, achando, buscando em droga aquela alegria, um preenchimento de dentro que um vazio tem. Às vezes vai para a mesa de um bar, achando que é aquilo. Sabe, no meu momento, quando eu senti esse vazio na minha alma, eu saí daquele ambiente, daquela festa. Eu desci, fui para ali, e quando eu retornei, foi um pastor na nossa casa, pastor José Roberto. Eu amo o meu pastor, sabe, aquele, para o Eliseu tinha o Elias, Sim. para o Sebastião teve o pastor José. Olha aí que bênção. Ele foi na nossa casa e chegou ali e falou uma palavra pro meu coração, sabe? Estava me preparando num pleno domingo para ir jogar bola, que eu gostava também de futebol. E quando eu fui fazendo a moção de sair, ele olhou ali, Deus tomou ele naquele momento e disse assim, jovem, Senhor, eu vou te tirar desse lugar. E olhou para minha mãe e disse, vai chegar um dia que a senhora só vai ouvir a voz dele por telefone. Nossa. Mas Deus está levando ele em lugar que nem ele mesmo sabe. Eu vou arrancar os pés dele desse lugar e vou levar. E eu chorava e ele começou a falar coisas ali, Deus usando ele, que só eu e Deus sabia do que eu tinha passado. Assim, esse rapaz que hoje está aqui, eu glorifico a Deus. Talvez as pessoas que vão assistir esse vídeo, ele não acreditam em transformação de Deus. Sim. Para mim hoje falar para a senhora que eu não negocio
meu pai, eu não negocio minha família. Mas eu cheguei a tocar na minha mãe. Cheguei a bater na minha mãe. Agressividade, ignorância. Nossa. É por isso que esse Deus, ele não fez só uma obra na minha alma. Ele fez eu reconhecer valores que o inimigo tinha roubado de mim. Nossa. Ele fez, o Senhor trouxe para mim um amor que eu não tinha. Sim. Eu queria ausência de casa. Eu não queria contato com o pai, eu não queria contato com a mãe. Eu tinha contato com meu pai, mas com a minha mãe eu não tinha esse vínculo de amor. Mas hoje, para mim, é como eu falo, essas pessoas, eles são inegociáveis. Glória a Deus. Eles, para mim, eles são a minha prioridade. Sim. Se dissesse, pastor, o que o senhor daria pela sua família? Eu dou a minha vida. Por o amor de Cristo. Eu dou a minha vida pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelos meus filhos. Porque hoje eu conseguia ver que esses são os meus tesouros. Tudo que eu tenho na face dessa terra se resume neles. Sim. Hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho... O Senhor conseguiu, me deu ministério, projetos e tudo. Tenho um nome diante da sociedade. Mas eu abro mão de tudo isso por eles. Que bom, pastor. Nós vamos precisar ir para um intervalo e já a gente retorna, viu? Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Voltamos, glória a Deus. Que testemunho abençoado do pastor Sebastião, compartilhando sua história de conversão, né? E compartilhando também o quanto é importante a valorização da família que ele falou, né? Então, que nós possamos também, da mesma forma, né, carregar a nossa família dentro do nosso coração e com amor e dedicação, se possível, né, entregar a nossa vida, né, pastor? Então, você já compartilha esse testemunho, essa história de fé. Se você ainda não compartilhou, clica aí, já compartilha, tá bom? Olha, se você também deseja ser um mantenedor desse projeto, tá bom? Vai aparecer na tela o código QR Code que você pode estar aí abençoando esse projeto, tá bom? Ah, tá. E se você também deseja vir aqui no programa contar a sua história, tá bom? De fé, de superação, um testemunho forte, entre em contato aí pelo WhatsApp, vai aparecer na tela o nosso contato e você pode estar agendando com a gente para você também vir aqui contar a sua história, tá bom? E também você, empresário, se deseja nos abençoar, ser um parceiro do projeto, entre em contato também pelo telefone que vai aparecer na tela, que durante a entrevista a sua empresa, né, a logo da sua empresa vai estar passando nos intervalos também, tá bom? E juntos vamos fazer crescer esse projeto, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Até aqui Ele tem nos ajudado, né? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, né? Estamos nos 110 episódios. Olha, meu Deus, quanto tempo já passou, quantas pessoas já passaram por aqui contando suas histórias de superação e fé, testemunhos que marcaram suas histórias, e você pode estar maratonando também todos os episódios anteriores a esse, tá bom? No YouTube tá tudo lá separadinho por temporada, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e vamos voltar para a entrevista com o pastor Sebastião. Pastor Sebastião, continue aí compartilhando essa trajetória de conversão. E quando você se converteu, quanto tempo demorou para que você deixasse as velhas práticas, né? Como que foi esse processo de, né, renúncias que você teve que fazer depois da conversão? Foi uma coisa interessante que comigo Deus teve pressa. É mesmo, pastor? Quando eu saí, eu tive essa transferência de mundo para a igreja, eu saí do mundo para a igreja, mas com objetivo. Eu disse, eu quero morar no céu e vou morar no céu. Então,
o meu pastor, ele teve um parceiro de obra. E eu já cheguei na igreja, eu já cheguei como um evangelista. Glória a Deus. Pelas pessoas conhecer a minha história, então agora eu estou indo para a igreja, então, e eles viam que eu estava levando as coisas a sério. Então quando eu chegava e convidava as pessoas, eles já nem... Questionava, Não, nada. falando, Nem cara, resistia. se Deus fez na vida dele, por que na minha não faz? Porque, E era uma cidade pequena, né? Então você hoje- era conhecido, né? e eu nasci na beira do rio, então Pois é. essa minha história evangélica, ela começou na zona rural, Sim. numa comunidade por nome de Praia do Gado. Praia do Gado. Gado. E aí de lá, a primeira, olha só, do interior, o Senhor não me trouxe para a minha cidade. O Senhor já me levou para outra cidade, por nome de Tapauá, no Amazonas, com 6 meses de evangélico. E lá eu já comecei a pastorear. Não tinha nem noção do que era um pastoreio. Nossa, pastor. Eu tinha subido uma vez num púlpito para ministrar a palavra. Mas o Senhor falou comigo e falou assim, você levante 21 dias de jejum e oração. E nesse percurso de 21 dias eu vou fazer o que eu tenho de propósito na sua história. Então nesses 21 dias, eu não sabia o que era ministração, mas nesses 21 dias o Senhor saiu me preparando como se eu tivesse anos buscando Ele. Sim. Então eu vi o já de Deus ali. Eu tive essa experiência. Sabe? Só que uma coisa eu aprendi durante essa história de 6 meses. É que eu nunca levantei um tom com o meu pastor. E nunca disse para ele, não dá. Não. Quando terminava o culto, eu levava a canoa lotada de gente para entregar todo mundo nas suas casas. E aí eu já trazia a janta dele, É mesmo? para ele jantar, o meu pastor. De manhã cedo, eu levava o café da manhã para ele. Então, eu aprendi A isso. servir, né? Você aprendeu a servir, pastor. E para a glória de Deus. Hoje, mesmo eu não estando no mesmo ministério dele, mas eu tenho o mesmo respeito, o mesmo amor por ele. Sim. Vejo ele como um grande homem de Deus espiritualmente. Então, o pastor José, para mim, ele é uma inspiração de pastor. Sabe, de testemunho, de caráter, Sim. de homem de Deus, de levar as coisas sérias. Sabe, às vezes eu falava para ele assim, eu queria ver o senhor chateado um dia. E ele ria para mim e dizia assim, meu filho, ser crente é isso aqui. Aquela serenidade, né? Ele fala assim, Aquela serenidade. eu queria um pulso firme dele. Às vezes eu brincava até com ele, falei assim, um dia vou vir aqui chateado para me ver, vou lhe enfesar para ver se o senhor consegue ficar chateado comigo. Mas ele não fazia. Mas você chegava ali, você sempre tinha uma palavra direcionada de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Em 2019, eu recebi o desafio de se tornar presidente do Ministério Casa de Oração Ceifeiro da Última Hora. Pastor Amilca, pastor Eliane, um casal abençoado em Rio Branco, Acre. E O senhor foi pra lá? fui para lá, minha esposa é de lá. Ah, O sim. Senhor fez uma mistura de amazonense com Com a acriano. Olha Ele que me levou bênção. para lá, eu conheci ela aqui na cidade de Porto Velho, Rondônia. Terra abençoada, acolhedora. E aí eu conheci a minha esposa aqui, casamos aqui e eu fui conhecer a família dela no Acre. Então eu cheguei lá, ela falou assim, olha, eu quero que você conheça a minha pastora que cuidava de mim quando eu era do mundo. Casei com a minha esposa, hoje nós temos 8 anos casados. Mas quando eu casei com ela, nós tínhamos meses. Eu vou contar uma coisa aqui para a Meses senhora. de crente?
Ela tinha meses de crente. Ah, sim. Eu vou contar uma coisa aqui para a senhora, Fica à vontade. para essas pessoas que vão assistir esse vídeo, você que tem medo, dúvida, né? De relacionamento, que eu tô orando a Deus. Tenha medo não, tenha coragem e tenha objetivo. É isso aí que Deus quer. Verdade. As pessoas diziam para mim que ela, no meu ministério, ela ia ser uma pedra de tropeço. Meu Deus, pastor. Por quê? Porque eu já tinha uma história, pregava, já tinha viajado Rio de Janeiro, Manaus, Boa Vista. Já tinha uma bagagem, Eu já tinha né? uma bagagem comigo de pregação. Sim. Então eu agora estou conhecendo uma moça que tem meses evangélica. Só que quando eu olhei nela, fazer como disse Jesus com nós, eu vi graça. E eu falei, rapaz, eu quero casar com essa moça, eu vou casar com ela. E decidi, quebrei um tabu muito grande, porque eu vi o quanto as pessoas tinham preconceito com ela, mas eu decidi a casar com ela. Até hoje, para a glória de Deus, e eu falo para ela, se for para separar, você vai ter que morrer, porque eu não quero separar. É até que a morte separe. É verdade. E eu não me vejo fora dela. É tanto que se ela estiver longe de mim, eu me sinto um peixe fora d'água. Sabe? Sim. Mas a minha esposa, para mim, ela é o meu ministério. Eu acredito que foi muito importante você na vida dela, né? Por conta, você já tinha uma certa maturidade e ajudou ela Sim. a poder a desenvolver a sua vida na fé. Sim, Né? sim. Então isso foi importante, que junto vocês, hoje acredito que vocês já estão quase no mesmo nível espiritual, né? Ou se não estão no mesmo, ou se ela não passou, né, pastor? Eu vou falar para a senhora que Deus usa mais ela hoje do que Olha eu. aí, tá vendo? Então, isso foi importante para ela, né? Então, na verdade, a gente não pode julgar, né? Como a Sim, Bíblia fala. sim. Porque quem sabe da nossa história é Jesus. Sim. É ele que cuida da nossa vida e de cada passo da nossa vida. Então, realmente, a gente não pode olhar para fulano como se fosse definir pelo outro e julgar situações que são Eu vou falar coisas uma coisa. loucuras para Deus. A senhora sabe que a linha pentecostal, ela tem uma tradição. Eu sempre falo isso, que é uma tradição. Sim. Quando eu ia com a minha esposa para alguns lugares pregar, as pessoas elas faziam aquela leitura de olhar. E as E às pessoas vezes às vezes pra matar, davam né? uma paz do Senhor para mim, mas não dava a paz do Senhor para ela por causa de uma veste. Você entendeu? Sim. E teve pessoas que chegou para mim e diziam assim, olha, Deus manda te dizer que não quer ela desse jeito. Eu falei, então mande Deus falar para ela, porque falando para mim eu não vai resolver nada. É verdade. Mas o senhor é esposa. Eu falei, não, eu sei que a minha esposa me ama. Se eu pedir, ela vai mudar. Só que será se estava mudado dentro dela? Porque eu entendi uma coisa, que o Espírito Santo é quem faz a obra na vida do homem e da mulher. Sim. Na minha vida, quem fez a obra foi o Espírito Santo. Eu nunca relutei contra nada. Se Deus falar assim, faz, eu faço. Quando Deus falou comigo e a minha esposa que nós vendesse uma casa para construir a casa de Deus, nós não pensamos. Não pensou duas vezes. Não. Foram lá e executaram, né? Executamos. Sim. Então, assim, nós tínhamos outro carro, um Palio, quando Deus também falou com nós, eu falei para ela, falei, filha, você tem fé? Eu falei, eu tenho. Eu falei, então nós vamos doar esse carro para a obra de Deus. Eu não vejo o Espírito Santo numa poção possessiva, Sim. doentio, que lhe traz constrangimento, que lhe gera um desconforto. O Espírito Santo, ele tira de nós e ele não camufla em nós. Sim. E as pessoas hoje, eles têm gerado nas pessoas, eles querem que as pessoas camuflem uma aparência e levante uma aparência de libertação, enquanto dentro está tudo camuflado. Desse jeito. Então eu falava, essa pessoa, eu até falei para ela, falei assim, felizmente, eu não vou falar isso que você está pedindo. E se o Espírito Santo de Deus, se Deus está falando, você fale para ela. Eu não vou falar,
O sentimento que ela tem de mim vai gerar, eu sei que vai gerar um respeito Sim. se eu falar com ela, mas e aí? Será que está transformado? Não. Era que Jesus falou para Pedro. Imagina Jesus fazendo a obra com Pedro 3 anos, com uma espada. A consideração que Pedro tinha com Jesus, se ele pedisse para ele deixar essa espada, ele não deixaria? Sim. Mas será que sairia de dentro do coração de Pedro? Não. Então é assim, é melhor que Deus traga a essência, que venha a exalar esse perfume de libertação, Sim. do que estar lá dentro e o Senhor dizer assim, fala só de lábio, mas o coração está longe de mim. E esse é o nosso maior cuidado, essa é a nossa maior preocupação. Não agradar as pessoas de uma aparência, mas agradar Cristo. Que o próprio Cristo sinta em nós a qualidade de uma verdade. É verdade. E que a senhora veja em nós, que as pessoas, a sociedade veja na gente o que somos. Sim, é a questão da transparência, né, pastor? Essa questão de você ser, como você disse, né? Onde você estiver, eu sou essa pessoa. Então, é essa transparência que é necessária no nosso meio, entendeu? Porque tem pessoas que é uma coisa em casa, mas na igreja é outra, na sociedade é outra, né? Então, tem várias máscaras e com Jesus não funciona pessoas com máscara. Você precisa ser transparente, você precisa ser sincero, né? Eu vou abrir uma coisa aqui pessoal minha, mas vai falar com você que vai assistir esse vídeo. Eu dentro da minha casa eu faço um culto meu de adoração. Eu ligo minha caixa, eu gosto muito de som. Então eu ligo minha caixa lá, eu danço, eu brinco, eu proso. Você entende? Eu me sinto livre. Sim. Eu me sinto feliz. Sim. Independente de dinheiro, independente de... Não, eu me sinto alegre. É a presença de Jesus que nos alegra, né, pastor? É simplesmente a presença, a graça genuína, né, a gratidão que a gente tem pela presença que Às vezes, Ele nos deu. A minha esposa, ela até compartilha alguns vídeos meus que, pessoal meu, ela vai lá e coloca nos status, e algumas pessoas comentam, né, e vê aquela alegria. Hoje eu tenho um jovem dentro da nossa igreja que ele fala para mim, foi meu pastor, o Senhor é uma inspiração para mim, sabe? Essa alegria do Senhor. Eu tenho senhores de idade que, na vez deles serem exemplo para mim, eles falam que eu sou um exemplo para eles. Isso é tão lindo, né, sabe? pastor? Isso é tão gratificante. Mas eu respeito. Para mim, uma pessoa de idade, eu chamo ele de paizão, de mãezona. Eu tenho esse carinho, sabe? Eu aprendi que com Cristo a gente tem que viver. A gente não pode morrer. É verdade. E hoje eu entendo que eu vivia no mundo, eu estava morrendo. Festa, bebida, droga, prostituição. Você não está vivendo, você está morrendo. Você está tirando prazer de vida. Você está roubando de você. Por trás a gente sabe que existe uma força espiritual que nos quer aprisionar para a gente não conseguir enxergar isso. Verdade. Eu ainda cheguei em porta de delegacia. Mas o Senhor não permitiu eu entrar lá dentro. Sabe? Eu ainda cheguei a me envolver com briga. Mas o Senhor não deixou eu me sair ferido. E hoje eu falo assim, meu Deus, quão felicidade. Por que o Senhor não fez eu enxergar isso mais antes? É porque é um processo que você tinha que passar, né, pastor? Aí, ao mesmo tempo, o Senhor fala assim, e se eu tivesse te trago antes? Você teria essas experiências que hoje eu gerei em você? Verdade. Então, assim, Jesus, quando ele fala para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Gente, vamos para mais um intervalo, já retornamos, tá bom? Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Gente, voltamos
E o último bloco, agora o pastor vai compartilhar, né, o que Deus tem feito através dessa entrega genuína que ele fez ao Senhor. Os projetos, pastor, que gostaria que o senhor compartilhasse, né, com os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui no episódio de hoje, né? Quais os projetos que Deus tem dado, né? Fala do que Deus tem feito através dessa fidelidade que o senhor tem com ele. É como eu falei para a senhora, falei para os nossos amigos, em 2019, quando eu fui assumir essa presidência, então foi aí eu vi o tamanho da promessa de Deus. Eu assumi no outro ano, 2020, dentro de uma pandemia que nós estávamos ali. O Senhor deu uma sede própria, que esse ministério não tinha sede própria. A nossa sede hoje é em Rio Branco, Acre, na rua Iguaçu da Glória, onde é a nossa sede geral. Temos outra filial. E aí nós temos aqui em Porto Velho também, no bairro Lagoa Azul, a nossa sede. E temos também no Amazonas, na minha cidade, na cidade de Lábrea. Que bênção. Né? Então, assim, foi nesse tempo que eu disse para o Senhor, eu estava disponível a Ele, né? Mas eu vim de 2012, em 2019, os meus pastores que eu estava com eles fizeram uma campanha e Deus falou com eles, olha, eles colocaram eu como um dirigente da igreja. E aí eles foram para Santa Catarina. Quando chegaram lá, fizeram 7 dias de propósito, de oração. E aí o Senhor falou com eles, assim, eu coloquei um casal na sua vida e vocês vão honrar eles na minha obra. Aquilo que vocês não conseguiram fazer na minha obra, eles irão fazer. E nós tinha esse ministério na época, tinha surgido também em 2012, eu aceitei Jesus em 2012. Olha só, interessante. Eu aceitei em 2012, esse ministério foi aberto em 2012. Em 2019, eu assumi a presidência desse ministério. Que bênção. E o Senhor fez todo o mover. Nos deu sede própria. Hoje nós temos aqui em Porto Velho sede própria. Lá no Amazonas nós temos sede própria. Então, tudo isso em cima de um propósito de fidelidade com Deus. Sim. Sou presidente do projeto Resgate Missão de Deus. Esse projeto é um projeto que ele vai além da igreja. Né? O Senhor colocou no meu coração para a gente poder ajudar famílias, pessoas de vulnerabilidade, que não tem então, criança. Para todas as comunidades, então, né? Para todas. Então, ela não tem uma placa. Mas o senhor é o presidente do ministério, então o senhor... Não. Nós abraçamos todas as causas. Quando nós temos parceiros que juntam-se a nós a esse projeto, nós trabalhamos da cesta básica à construção de casas. Que bênção, pastor. A gente trabalha do centro de recuperação à criança maltratada. Então a gente trabalha muito além. E a gente luta para dar o máximo, né? Para levarmos esse acompanhamento, esse aconchego, esse companheirismo à sociedade. Isso é muito importante, pastor. Então, qual é o que eu deixo aqui bem claro para os irmãos? Qual é bom servir a Cristo? É saber que você tem uma garantia de salvação e que dentro da fidelidade o Senhor nunca despreza. Ele disse que ele nunca viu um justo desamparado. Pastor, o senhor não erra? Claro que eu erro. Todos nós falhamos, né? O Davi era segundo o coração de Deus. Você entende? Sim. Uma coisa é você errar por acidente. E outra coisa é você ser um errante praticante. Então há essa diferença. E a remissão, ela me dá direito de arrepender e continuar lutando e relutando para não se tornar uma prática. E isso é importante.
O Senhor quer o pecador. Ele não quer que o pecador se torne escravo do pecado. E que não existe nada impossível para Deus. Não existe nada. Não existe. Seja onde quer que seja, esteja na Caracolândia, esteja dentro do presídio, esteja dentro do prostíbulo. Um dia eu vivi lá dentro. E o Senhor alcança até aqueles lá. Deus transformou. Desse jeito. Deus transforma a história do homem. Por que Paulo disse que Deus traria as coisas loucas? Sim. Porque Paulo sabia o que era ter uma mão sanguínea. Paulo sabia o que era ser escravo, escravizar. Então Jesus ele está para isso, para transformar a nossa história, para mudar o cenário de nossas vidas. Como transformar uma água para vinho se não tiver água? É verdade. Então tem que haver um processo ali de tristeza, de preocupação ou alguma expectativa ali, algo vai dar errado. Alguém falou para minha mãe, para meu pai, falou, isso aí não vai ter jeito. Né? Só que... Deus é que dá a última palavra. E teve jeito. Teve jeito. E tem jeito. E hoje você é orgulho dos seus pais. E por incrível que pareça, a senhora falou uma palavra aí que meu pai, nós somos 10 irmãos. Pois é. E o meu pai diz assim, para todos eles, ele fala assim, o único filho que eu deito a minha cabeça num travesseiro e que eu sei que na minha velhice ele cuidará de mim e da sua mãe com o maior prazer. É essa pessoa. Pastor, o que o senhor se sente com tudo isso? Eu só sinto uma coisa, gratidão ao meu Deus, porque foi Ele que trouxe isso para mim. Porque de mim mesmo eu não conseguia nem sair de onde eu estava. Eu não conseguia ver esse valor que Ele me deu. Eu não conseguiria honrar a minha família, os meus filhos, a minha esposa, a esse ponto. Não, eu não conseguiria. Porque para mim a minha vida era assim, se eu tivesse bem, que se quebre o restante. Pensava só em si mesmo, né? O egoísmo. O egoísmo, sim. Hoje não. Eu entendo que Deus, Ele me manda me amar, mas Ele manda eu amar o meu próximo como a mim. Então eu vejo isso. Eu gosto de mim, eu me amo. E como eu me amo, eu quero ver as pessoas também bem. Sim. E eu sei que as pessoas que vão assistir esse vídeo, eu quero dizer para você, deixar bem aqui, a sua vida, ela é muito mais valorosa do que você imagina. A sua vida, ela tem prazer que Jesus nos faz isso. Quando nós entregamos a nossa vida em Cristo. E esquece, vai ter dias que você vai pensar em querer desistir. Mas desista dos pensamentos, mas não desista de Deus. É desse jeito. Esquece, alguém vai te abandonar, não tem problema. Todos te virem as costas. Eu também tive amigos que batiam no meu ombro, que hoje eu vejo que não eram amigos, era colega. Que eu sei hoje diferenciar disso de amigos para colega. Que eu via que eram colegas que batiam no meu ombro, que diziam que estamos juntos e que esse junto hoje não estão. Mas eu vi um amigo de verdade que me alcançou e que disse para mim que poderia meu pai, minha mãe me abandonar, mas todavia Ele, o Senhor, nunca me abandonou. Glória a Deus, que bênção, pastor. Fala também do projeto do Vigilão. Sim, nós temos esse aqui em Porto Velho. O Vigilhão do Azeite, esse Vigilhão do Azeite, ele surgiu assim no meu coração. Eu estive em Manaus pregando, e um pastor abençoado, homem de Deus, ele tem esse projeto lá, né? Ele tem esse projeto e aí eu vi que... Cheguei aqui em Porto Velho, quando eu retornei do Acre e vim para cá, eu falei, cara, eu vou levantar o Vigilhão do Azeite Abala Zona Leste. Então nós temos esse projeto aqui. Todo segundo sábado do mês, a partir das 10 horas, nós iniciamos esse projeto. Ele, graças a Deus, que tem sido uma bênção mesmo da parte do céu.
a gente tem visto ali o Espírito Santo renovando. Pessoas chegam ali, tivemos testemunho forte de pessoas que foram até abençoadas com coisas materiais. Que bênção. Um irmão teve lá, foi lá e Deus usou um pregador e falou para ele que Deus estava abençoando ele com o transporte. Depois ele retornou na vigília lá e falou: pastor, lá está a promessa, Deus Eita, cumpriu, me deu meu carro para a glória de Deus. Que bênção. Pessoas chegaram para nós já testemunhando, dizendo que estavam a ponto de parar do seu próprio ministério, mas chegou ali no vigilhão, Deus renovou, restaurou as forças deles espiritualmente e eles continuaram a sua caminhada. Então tem sido bênção da parte do céu. E quando vai ser o próximo, pastor? Agora dia 13, já marca aí na sua agenda, dia 13 de setembro, 10 horas. Já estão todos convidados. Que bom, glória a Deus, que bênção. Pastor, foi muito bom, tá? Seu testemunho foi uma bênção. Eu tenho certeza que vidas serão alcançadas, né? Eu tenho certeza que ainda o Senhor vai lhe abençoar com muitos outros projetos, né? A obra não para, né, pastor? Então, assim, só tende a crescer, né? E que Deus abençoe você, sua família, sua esposa, tá? Que Deus venha prosperá-los cada vez mais para que a obra do Senhor alcance muitas vidas. As minhas palavras aqui hoje é gratidão. Amém, pastor. Minha palavra é gratidão, agradecer pelo convite e também fazer um convite aqui para você que ainda não é parceiro, abrace essa causa. Você tem condição, talvez para você quer investir no reino de Deus, invista nesse canal. Por quê? Porque através do testemunho de pessoas, através da vida da serva de Deus, pessoas possam ser impactadas com Deus. Amém. E vale a pena. Verdade. Vale a pena acreditar no reino de Deus. Vale mesmo. Ainda que você... é o maior investimento que a pessoa pode fazer. Às vezes a pessoa pensa assim, cara, eu não tenho que investir, eu vou investir em patrimônios. Daqui a pouco morre. Deixa problema para os outros. Eu já falei para minha esposa, e eu converso muito com ela, com isso, e falo para ela, eu não quero castelo na terra, eu quero tesouro no céu. Sim. Eu quero ser uma semente na vida de alguém. Desse jeito. E eu quero que o Senhor honre as nossas vidas para que a gente possa honrá-los. Pessoas, abraçar pessoas, acolher pessoas, o reino dele. E eu quero deixar aqui o meu apelo às pessoas, você que vai assistir, que tem condição, empresários, amigos, até mesmo você que vai assistir, abrace esse projeto. Leve para a sua pauta, leve para a sua agenda. Procure a serva de Deus, abrace esse projeto, você que vai assistir, deputado, vereadores, prefeito, governador, senadores, amigos, empresários, abrace esse projeto. Você não sabe o quanto você vai ser importante para o reino de Deus. Você não sabe o quanto você vai poder estar contribuindo para outras vidas. Você vai estar fazendo, você não vai estar lá no altar, mas você está levando pessoas para o altar, para esse projeto. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe também você, tá? Gente, vamos finalizar, gratos ao Senhor, que vocês possam ter um ótimo final de semana, abençoado, tá? E nós nos encontramos na próxima semana, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes.